Paz do Senhor, amados irmãos e irmãs, que Deus em Cristo Jesus possa estar abençoando todos vocês que estão ouvindo esta palavra, que vai ouvir esta palavra. Ela está em 1 de Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 18. 1 de Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 18, que nos diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Olha que maravilha! O mundo nesse momento está passando por uma pandemia e o que é mais importante neste momento é nós extrairmos o de melhor que há em tudo isso. E o que é de melhor que há em tudo isso? É que a gente está tendo a oportunidade de falar mais de Cristo, mais de Deus, para que os povos, as nações possam compreender que sem Deus nós não somos nada. Quando a palavra diz aqui, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, ela está falando exatamente daqueles que, mesmo em qualquer situação, em qualquer momento da vida, não entendem que esse mundo aqui é passageiro, aqui tudo passa, tudo vai passar. O que não passou ainda vai passar. A única coisa que vai permanecer aqui é a palavra de Deus. Enquanto houver gente aqui, a palavra de Deus vai permanecer viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes aqui na terra. Mas é interessante, meus amados irmãos, que a palavra diz aqui que é loucura. Mas não é loucura para todo mundo. A palavra de Deus não é loucura para todo mundo. Quando a palavra de Deus diz não é loucura, é porque existem muitas pessoas que estão sem discernimentos, sem compreensão, não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Não sabem compreender que esta vida aqui, nós viemos para ela e dela vamos sair. E não sabemos quando. Esses irmãos que já partiram aí de todos os países, muitos deles não sabiam que o momento estava tão próximo na vida deles, mas já partiram, já não estão mais entre nós. Deus é quem sabe aonde estão, para onde foram. Não estamos querendo dizer aqui que esses irmãos pereceram de forma nenhuma, mas que, meus irmãos, para os que perecem, para os que não creem, para os que até morrem sem conhecimento, sem acreditar, sem ter fé, essa palavra para eles foi loucura e também é loucura para aqueles que ainda não estão acreditando, que um dia podem vir a acreditar, mas não estão ainda acreditando. Nós vamos estar orando por eles para que Deus possa estar abençoando, para que eles venham a acreditar nessa palavra e saber que a palavra de Deus é o testemunho vivo de Cristo, o amado, o desejado das nações. Mas aqui completa no versículo 18, do capítulo 1 de 1 Coríntios, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Graças a Deus por isso, meus amados irmãos e irmãs, que a palavra de Deus para nós não é loucura. A palavra para nós, a palavra de Deus para nós é a sabedoria de Deus, é o poder de Deus. São as bênçãos de Deus, a palavra de Deus é a bênção de Deus derramada para nós aqui na terra. Quantos homens, desde Abraão, nosso pai na fé, que sofreu muito para que essa palavra estivesse conosco, desde Moisés, Josué, até João do Apocalipse, o apóstolo João. Quantos homens padeceram, sofrendo, morreram em defesa dessa palavra, para que hoje ela estivesse aqui conosco. Então, nós vemos aqui o agir de Deus, o operar de Deus para trazer para nós, para mandar aqui para a terra, Deus lá dos céus, dos altos céus, preocupado conosco, como deixaríamos de acreditar nesta santa palavra?
Então, para nós é o poder de Deus se manifesto através do seu Filho Jesus, que veio ao mundo para dar vida ao mundo e deixar para nós esse testemunho maravilhoso que é a palavra de Deus. Não tem testemunho melhor, meus irmãos. Por mais que a gente ouça testemunhos, por mais que a gente ouça palavras de pessoas, de seres humanos, seja lá ele em qual tipo de graduação que ele tem, ou pós-graduação, ou doutorado que ele tem, os testemunhos deles em relação a qualquer assunto deste mundo não se comparam com a palavra de Deus. Esta palavra, ela tem poder, por isso que nós temos que crer que ela é o poder de Deus para nós que cremos. Não vamos desanimar, vamos continuar firmes, sabendo que esta palavra, ela é para nós, para os que creem, para os que têm fé, para os que acreditam, para os que sabem que Deus é fiel e existe, é galardoador daqueles que o buscam e o temem. A questão da obediência a Deus, obedecer ao Senhor, a sua palavra, que maravilha. A gente viu aí, meus amados irmãos, que quando os homens, até homens de Deus, tentam falar aquilo que não é a palavra de Deus, se tropeçam, né? Irmãos que falaram aí que dia 7, dia 8, dia 9 de maio está escuro, dia sem trevas, mas não, pela Bíblia conferindo, não tinha isso ainda. É no final dos tempos. Eu sei que nós estamos no final dos tempos, mas estamos talvez no princípio das dores, ou começando a ir perto da grande tribulação, mas nós estamos aqui para observar a palavra de Deus. Não vamos crer em qualquer doutrina trazida por homens, mesmo que sejam taxados de homens de Deus. Vamos estar crendo na palavra, que é o poder de Deus. A palavra, confira, vamos estar conferindo tudo que é falado, que é profetizado, que é dito, conferindo pela palavra de Deus, meus amados. Porque aqui é fiel, a palavra de Deus, ela é fiel. É uma palavra digna de toda aceitação. Está escrito aqui, é digna de toda aceitação, mas o que é falado por homens, a gente tem que conferir pela palavra, pelo crivo da palavra. No versículo 21, ainda do capítulo 1 de Coríntios, diz assim: visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Olha que interessante, irmãos e irmãs. É visto como na sabedoria de Deus, porque Deus é sábio, toda sabedoria pertence a Deus. Não queira o homem ser mais sábio do que Deus, mais inteligente do que Deus, mais poderoso do que Deus. Não queira o homem ser igual a Jesus, igual a Deus, porque não vai se dar bem. Aquele que quer ser igual a Deus e querer fazer como se Deus estivesse fazendo, não vai dar certo. Nós temos que fazer as coisas como servos de Deus, como filho de Deus. Então, Deus não se manifestou simplesmente com falta de sabedoria, não. Deus se manifestou a nós com sabedoria. Ele é sábio. De eternidade a eternidade está aí a sabedoria de Deus. Na sabedoria de Deus, o homem não conheceu Deus pela sua sabedoria. Ninguém conheceu a Deus. Eu sou sábio, eu conheço Deus porque eu sou sábio, eu sou inteligente, eu sou mais forte, sou poderoso, sou grande, sou rei, sou príncipe. Não, o homem não conheceu Deus pela sua sabedoria. Nós conhecemos a Deus pela sabedoria de Deus. Ele sabia e sabe quem vai crer nele. Por isso que essa loucura que muitos dizem, a pregação da palavra de Deus é loucura para os que perecem, mas para nós é o poder de Deus. A gente vem conhecer a Deus pela pregação da sua palavra. Por isso que nós devemos pregar, falar para as pessoas a palavra de Deus, porque pelo pregar a palavra de Deus que as pessoas vão conhecer a Deus. Aí elas vão
receber Deus ou rejeitar Deus. Nós vamos pedir que elas estejam nunca rejeitando a Deus, mas sempre recebendo Deus em seus corações. Que a palavra de Deus, quando a gente aceita ela entra em nosso coração. E a palavra de Deus entrando em nosso coração, ela forma na nossa cabeça o capacete da salvação. Por isso que nós somos salvos dos dardos inflamados do maligno, das setas que ele lança na nossa cabeça. Se a palavra de Deus está no nosso coração, os dardos inflamados do maligno não entram na nossa cabeça. A palavra que vier contra a nossa vida, que não esteja de acordo com a palavra de Deus, cai por terra. As maldições do maligno, as trapaças dele, os enganos do maligno, os maus pensamentos, a inveja, o adultério, a prostituição, o roubo, o crime, as intrigas, as rixas, as invejas. Não entra em nosso coração, porque a palavra de Deus está em nosso coração, está fazendo morada em nosso coração. Porque a gente creu, porque alguém pregou para nós. Alguém entendeu e compreendeu. Primeiro ele ouviu também, entendeu, compreendeu e depois também passou a pregar essa palavra. Por isso que é importante a gente pregar essa palavra, porque alguém vai crer. Assim como os discípulos creram em Jesus, ele mesmo falando, Jesus falando isso, como vocês creram nessa palavra que eu vos trouxe, outros também vão crer com a palavra que vocês vão levar, com esta palavra que vocês vão levar, a palavra de Deus. Por isso que o mundo hoje tem a palavra de Deus, porque muitos creem na palavra de Deus, porque os discípulos pregaram a palavra de Deus. Muitos continuaram pregando e escrevendo, os próprios discípulos, alguns escreveram a palavra de Deus, e ela está aqui viva e eficaz para nós, hoje, 2000 anos depois. Então, meus irmãos, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Aprove a Deus. É por amor. É por amor a nós. Ele nos ama. Alguns nos tempos de hoje, como no tempo de Jesus, meus irmãos, e dos discípulos, aqui como está escrito em Coríntios 1 de Coríntios, capítulo 1, versículo 22, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Quando o homem busca a sabedoria de Deus, é bom, é só ler a palavra de Deus e pedir a Deus e confiar em Deus e crer nessa palavra. Ele vai encontrar a verdadeira sabedoria, porque o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Quem teme a Deus encontra sabedoria. Não é sabedoria para ficar famoso, para ficar grande, para ficar poderoso, ser melhor do que os outros, ser mais inteligente, mais sábio. Não, a sabedoria para entrar neste mundo e sair dele cantando o hino da vitória. A verdadeira sabedoria é essa, é você entrar neste mundo, como nós já entramos, e sair dele cantando o hino da vitória, ou seja, não desistir desta palavra, não abandonar a Deus, deixar o Senhor. Então, muitos estão pedindo um sinal. Eu quero um sinal para ver se Deus existe. Eu vou buscar sabedoria, eu quero sabedoria, depois na sabedoria eu encontro Deus. Muitos têm desconhecimento da palavra de Deus, pensando que a sabedoria do mundo traz a sabedoria de Deus, traz o conhecimento de Deus. Mas nós que somos simples, alcançamos a graça do Senhor e por essa palavra nós somos salvos. Por meio da fé, nós somos salvos. Nós cremos em Deus, pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, quem quiser pedir sinal para saber se Deus existe, pode pedir, mas não é por aí, não é desta forma. Quem quiser sabedoria mundana para buscar a Deus, eu vou conhecer todas as religiões, eu vou conhecer todas as culturas, eu vou conhecer toda a sabedoria terrena para eu conhecer Deus. Não, Deus não se manifesta assim. Ele se manifesta quando a gente crê que Ele existe e é recompensador daqueles que o buscam. Esse sim alcançará a misericórdia do Senhor. No versículo 27...
Diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, né, para confundir as sábias. Então, a sabedoria deste mundo é loucura, meus irmãos. O conhecimento deste mundo é loucura. Se nós observarmos aí, muitos homens sábios estão sem conhecimento até da criação, como foi criado o mundo. Coisa tão simples, que é loucura para eles, quando a gente diz, foi Deus com o seu dedo que criou o mundo, com a sua palavra. Eles não acreditam, mas nós acreditamos, porque a sabedoria de Deus está em nós, mas não está neles, porque eles não creem, não têm fé, que o mundo foi criado por Deus, o mundo é de Deus, tudo foi feito por Ele e para Ele, e Ele é o Senhor. Então, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir os fortes, as fortes. A gente é fraco, meus irmãos, pequenos, nós somos pequenos e fracos. Mas na nossa fraqueza, muitos sábios são confundidos, porque eles olham para nós e veem a gente sendo curado, vê a gente alegre, vê a gente tendo fé, sabendo que Deus existe, vê a gente dando testemunho das bênçãos de Deus na nossa vida, a felicidade, a alegria, a paz que o mundo tanto procura e que não encontra, e está em Deus, na sua palavra, que é para nós, para os fracos, para os pequenos. Quem quer se tornar forte se torna fraco, mas quem é fraco se torna forte. E o fraco é aquele que crê que Deus é o seu Senhor, é o amado, o desejado. Ele é o nosso Pai, Pai eterno, e nos ama. Somos pequenos, muitos não têm nem conhecimento das letras deste mundo, não sabem nem ler nem escrever, mas tem um conhecimento de Deus incrível, uma sabedoria de Deus incrível. Não é que Deus está só em quem não sabe ler e escrever, não. Deus está naquele que busca, ele que crê nele, que tem fé nele, seja sábio, né, ou seja douto, né, ter sabedoria ou não. Se crer em Deus, se confiar na sua palavra, acreditar na sua palavra, ele está nesta pessoa. Mas muitos sábios não entendem isso, que mesmo a gente não sabendo as letras deste mundo, que a sabedoria deste mundo, a gente tem uma sabedoria muito mais excelente, que é a sabedoria de Deus, que vem de Deus, do coração de Deus, para nós, para os crentes, para nós que somos salvos. Então, meus amados irmãos, as coisas fracas deste mundo, que somos nós, ela confunde as fortes, que são aqueles que não conhecem a palavra. Então, para muitos, a palavra de Deus não tem validade, ela não tem poder, ela não é nada, mas para nós tem. E aí onde está o poder? É crer na palavra de Deus, ela tem poder para restaurar, para abençoar, para guardar, para proteger, para livrar esse tempo de pandemia, para nos dar força, para a gente compreender, para a gente entender. Ela nos protege, nos colocando o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada da justiça, os pés calçados no Evangelho. É para isso que serve a palavra de Deus, para a gente entrar e estar guardado pela mão poderosa de Deus. O sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor, nos purifica de todo pecado e nos livra de todas as pandemias, as mortes. E mesmo que a gente morrer, a gente vai morrer em Cristo Jesus, porque a pátria nossa não é esta aqui. Nós temos uma pátria muito mais excelente quando partirmos daqui. Mas a nossa fé é que o Senhor vai nos guardar, nos proteger, guardar a nossa família, proteger a nossa família. É Ele. A cloroquina aí, os remédios estão aí, serve, ajuda. Mas quem salva é a palavra de Deus. É o sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor, que foi derramado naquela cruz. Que Deus abençoe os irmãos, as irmãs. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Gostaria de falar mais, mas o tempo é curto, não pode ser muito tempo, que as irmãs também vão ter as suas oportunidades. Hoje é um dia de culto online, culto de doutrina da palavra de Deus. Irmãos, leiam a palavra. Obrigado
Ó Senhor, eu te agradeço por essa rica oportunidade. Não sou digno, Pai, de estar aqui falando aos irmãos e irmãs. Deus abençoe a todos. Fiquem em paz em nome de Jesus. Pai amado, santo, te agradeço, ó Deus, te agradeço por essas vidas que vão estar ouvindo essa palavra. Abençoa fortemente cada uma delas em nome de Jesus, Senhor. Amém.